Olá, aqui chegamos para mais um Temperanças. Eba! Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto, e aí eu gosto que a gente, de vez em quando, acaba fazendo umas coisas meio em datas especiais, né? Então, toda sexta-feira é consagrado a Mahalakshmi, né? Na astrologia Vênus, então tem ali a sua correlação. Mas hoje, que é a última sexta-feira antes da lua cheia desse mês hindu, né? O mesmo nome do mês é o mesmo nome onde eu tenho a minha lua, mas enfim, é dia consagrado a Varalakshmi. Então, Mahalakshmi tem várias emanações diferentes. Então, Varalakshmi é aquela que concede todas as bênçãos. Então, hoje é um dia abençoado. Lembrando que Mahalakshmi não é só senhora da riqueza, né? E as pessoas ficam rezando para Lakshmi para ter dinheiro, 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 sendo que o conceito de riqueza para o hindu ele vai para muito além do que só ter dinheiro. Então, tem a ver com ter saúde, tem a ver com você ter alguém que você ama, né? Não só esse amor sexual, né? Mas ter pessoas com quem você se relaciona, né? Então, assim, a riqueza do espírito, né? Moksha, né? Que é a liberação espiritual. Então, é nesse embalo que a gente começa. Muito bom. Para mim, sexta-feira é o dia consagrado ao Oxalá, né? Que Então, sincretiza com Jesus Cristo. Então, é um dia para a gente pensar muito nesse lugar maior da paz, nesse amor um pouco mais universal, nesse entendimento de que não tem a unidade, né? Individualmente, como pensando em pessoa, mas existe a unidade pensando em existência. Então, também estou de branco. sexta-feira é Em sempre homenagem. dia de branco. Eu nem sou tão macumbeiro quanto você, mas sexta-feira eu sempre coloco meu branquinho aqui, tô de boa, né? Tipo, Você, Marcelo, olha, não vou falar nada, que quem já acompanha a gente já sabe que você é mais macumbeiro que eu. mas Muito bom. E hoje a gente vai falar do quê? Conta aí. vai falar sobre prazer e intimidade. É curioso, Ai, inclusive, que um ano atrás, passou esses dias, né? Eu até compartilhei lá no Stories, né? A gente fez na sexta-feira, por sinal, a gente fez foi nossa primeira live. Foi a primeira live? Acho que sim, né? Foi a primeira live do Temperanças, que a gente falou sexo e sobre. afeto, né? Exatamente. Então, um ano depois, meio que por acaso, a gente retoma esse papo, né? Que a gente sempre faz o tema do temperanças em cima das coisas que estão meio que borbulhando. Era para a gente ter gravado na outra sexta, mas aí tivemos impedimentos, e aí passamos para Impedimentos cá. marceneirísticos, desses marceneiros que entregam minhas coisas. A vida é isso, vida de adulto, né? É obra, é boleto. Então, às vezes, quando as coisas meio que dão problema. Tudo dando certo enquanto dá errado. É isso. Então, acho legal esse tema, que não só é um tema bem sensível, como eu tenho encontrado muito essa conversa nos meus atendimentos, né? Mais pela falta do prazer, obviamente, né? Do que por ter, né? Se eu não tivesse com prazer, não estava nem vindo aqui fazer consulta de porra nenhuma, né? Mas é exatamente essa falta de prazer, essa falta de satisfação. E aí entra a questão do prazer e intimidade, porque também a gente tem muita dificuldade hoje de ser íntimo das outras pessoas, né? Então, principalmente nas várias questões de afeto que aparecem aqui na mesa, né? Mais na mesa do que no consultório, né? Nesse momento, né? Então, mas enfim, como está difícil, né? Eu quero alguém, mas como está difícil eu me entregar para essa outra pessoa, né? Então, assim, e aí onde não tem entrega, efetivamente não tem intimidade. Então, a gente já chuta essa bola aqui para poder entender que Já começa aí com esses pés no peito. já está tudo errado, né? Então, assim, até que ponto você realmente quer ter alguém na sua vida? E aí, de novo, não é só ter esse alguém do que diz respeito a ter uma intimidade sexo-afetiva, mas ter alguém na tua vida mesmo, de conversar, de trocar, de poder se abrir, né? A gente vivendo esse período bem complexo de pandemia que ainda existe, né? Então, tem uma galerona aí já está voltando, querendo voltar para o normal, né? São Paulo está viabilizando algumas coisas. Eu já vi aqui no Rio que teve hoje uma conversa com pais dizendo que talvez ele volte a aplicar restrições, porque já tem um grande número de casos que está lá pegando o tal do Delta, não sei o que tudo mais. Então, assim, como ser feliz na quarentena, né?
Aí essa é uma pergunta que vai precisar de 12 temperanças para responder, né? Não dá. Porque o conceito de felicidade ele é muito amplo. Mas eu queria falar um pouco sobre essas duas palavras, esses dois conceitos que a gente escolheu tratar hoje, prazer e intimidade. Queria compartilhar um pouquinho assim da minha visão sobre cada um deles e onde é que eles se encontram, né? Gostei muito quando você sugeriu essa dupla, ela vem acompanhando aí a gente ao longo das últimas semanas, como você falou, em atendimentos também, mas acho que também na nossa vida, né? De muitas formas a gente experimenta o dar acessos ou não e os entendimentos de prazer. Daí eu queria começar falando duas coisas. Quando a gente fala de prazer e intimidade, tem uma coisa que, para mim, pode se aplicar a essas duas palavras, que é a divisão entre o físico e o emocional, do ponto de vista sensorial, né? Então, a gente pode pensar em prazeres mais físicos, em intimidade um pouco mais física, e em prazeres um pouco mais emocionais, né? Sentimentais, e intimidades um pouco mais sentimentais e emocionais. Acho que essa divisão é importante porque quando a gente toca nesses dois assuntos, como são assuntos muito relacionados diretamente com sexo, é muito perigoso a gente perder de vista as outras nuances, né? Então, antes da gente começar, a gente começou, aí o interfone do Marcelo tocou e a gente recomeçou, né, o comecinho. Enquanto o Marcelo foi atender o telefone, eu fui pegar um doce de leite, porque eu falei, ai, que vontade de comer um doce de leite. E aí pensei, nossa, isso é uma coisa que me dá muito prazer, né? Eu não sou muito do doce, mas quando eu tô nos 3, 4 dias antes de menstruar, o doce para mim me dá muito prazer, né? E já ficou claro que eu tô para menstruar daqui a pouco, então olhei pro comprei o doce Anotem de aí, leite. né? Tipo... Anota aí no, né, para lembrar. Olhei para o doce de leite e falei, nossa, e aí, fazendo o recorte de gênero, para o feminino também tem ainda um pouco isso, que é em que lugar do ciclo a gente está e o que é que dá prazer ou não dá prazer, ou o que é que incomoda, o que é que faz a gente ficar mais sensível, e aí, a depender do estímulo, o que dá prazer num dia não dá prazer no outro, e vice-versa também, né? Então, eu queria começar fazendo a divisão do físico e do emocional, que eu acho que se aplica bem para essas duas coisas. E quero comentar o quanto, pensando também em recorte de gênero, o quanto o feminino ele é afastado desse lugar do prazer, né? Da autorização do prazer. Tem um pouco mais de facilidade e de autorização para intimidade, né? Então, a gente é ensinada, assim, a ter um lugar de intimidade no sentido de eu acolho, né? E não necessariamente eu recebo, né? Então, a mulher, ela, em geral, precisa estar ali um pouco mais disponível, oferecendo um acesso afetivo, e aí isso pode ser um pouco confundido com intimidade, mas no fundo, é meio que uma via de mão única, né? Essa autorização social. Estou falando de um escopo mais geral, né? Eu acho... Quando faz o recorte, eu acho muito ruim para todo mundo. Ah, sim, isso sim. E principalmente para Mas é que mulher. fisicamente o masculino tem muita intimidade com o próprio corpo, por exemplo, né? Eu acho que O essas masculino nuances... conhece o pau, ponto. Né? E aí a gente não está falando só disso. Né? E mesmo a mulher que é cercada, né? Foi cercada e continua sendo, né? Porque eu ainda me assusto, né? Então, 2021, às vezes em conversar com algumas mulheres, né? Tanto na intimidade que você tem numa consulta de tarô. Intimidade que você tem na consulta de tarô é que eu acho que sou eu, né? Que às vezes eu entro numas searas e aí a maneira como eu me coloco, eu deixo outra pessoa à vontade também para poder falar de algumas coisas, né? Então, no tarô rola isso, muito mais ainda dentro de um setting terapêutico, né? Porque isso faz parte Sim. mesmo do processo, mas o quanto ainda tem mulher que não se toca, né? Não se percebe, né? Mulheres já com uma certa idade que nunca tiveram a experiência de um orgasmo, né? Então, isso nem tem tão aparecido aqui comigo, né? Mas isso acontece o tempo inteiro dentro da clínica, né? Então, quando eu troco lá nas intervisões ou nas supervisões que são feitas em grupo lá na minha formação, tem muito desse retorno, onde os próprios terapeutas falam, e é legal, né? Porque assim, eu tenho 5 professores, né, na minha formação, então eu estou com 4 deles nesse semestre,
e uma é muito doida, né? É uma haitiana de raiz. Então, para quem não sabe, né, está chegando aqui agora a primeira vez, eu estou fazendo uma formação em psicoterapia haitiana. Então, termino esse ano praticamente tudo, vai ficar uma rabeta lá para o primeiro semestre de 2022. E dentro da psicoterapia haitiana, a gente ignora, inclusive, essa divisão que a Ana fez aqui de corpo e emoção, porque assim, corpo, mente, emoção e energia, está tudo integrado, né? Isso. Que a própria Ana sabe disso e trabalha com isso, porque a gente já vem desse lugar, independente de qualquer outra coisa. E aí, para a psicoterapia haitiana, prazer é uma mola mestra, né? Porque a gente vive em diversos lugares de desconforto exatamente por causa da falta desse prazer, pela falta da potência orgástica, né? Que, e muitas vezes, isso vai ser tratado dentro do ato sexual em si, mas isso é muito mais amplo, né? Então, o próprio ato sexual, ele é usado como metáfora para várias outras coisas na vida. Então, Reich falava lá que como é que é toda hora repetir essa frase, né? Então, assim, que amor, trabalho e conhecimento são a fonte da vida, né? Então, assim, a gente precisa ter prazer, precisa ter tesão no trabalho que a gente faz, a gente precisa ter prazer, tesão nos relacionamentos que a gente estabelece, a gente precisa ter tesão também de querer aprender coisas novas, de querer ampliar o conhecimento, de a percepção do mundo, né? Então, passa tudo muito por aí. E aí isso isso é um tema muito caro dentro da clínica haitiana, né? Então, o quanto a gente se permite. E aí, o que eu estava falando da professora, né? Eu já estava me perdendo. Então, voltando para a professora, ela fez uma proposta para esse semestre, por causa de uma das matérias, né? Que é a democracia do trabalho, que era a gente formar grupos com adolescentes, para perguntar para esses adolescentes aí, né? Como é que está a sua vida sexual, não sei o quê, blá, blá, coisa e tal. Eu falei, ferrou, que eu nem tenho adolescente para poder fazer esse tipo de trabalho, não sei o quê. Aí outras pessoas também, né, grau de dificuldade. E ela fez assim, então tá, se a gente não fizer, se a gente não conseguir arrebanhar alguns adolescentes para esse tipo de pesquisa, é porque se levantaram outras questões, né, do tipo, puto, né, a gente está num período muito crítico com relação ao conservadorismo, né? Então, mesmo que a gente pegue uma faixa de 18 a 21, que teoricamente é um adolescente mais amadurecido, a gente não sabe se pai pode achar ruim, se pode achar que ele está com alguma ideologia de qualquer coisa, enfim. E ela falou assim, então tá, se a gente não conseguir fazer com essas pessoas, a gente pode fazer troca no próprio grupo. E eu fiquei imaginando assim, como é que vai ser isso, né? Porque são pessoas que estão convivendo ali. Então pessoas estão convivendo o semestre há anos, né? Então, pelo menos há 2 anos, algumas, enfim, tem gente que vai continuar convivendo. E como é que é esse lugar de você falar da sua intimidade? Porque só quem sabe do teu prazer é a pessoa com quem você sai, e mesmo assim nem isso, né? Porque você pode muito bem performar, e ainda assim você não teve efetivamente um prazer naquela relação, né? Então, como é que é isso, né? Para homens e para mulheres, e como é que é isso? Que ninguém fala, né, com o seu melhor amigo, do tipo, eu estou transando, mas eu não consigo gozar, né? Ou eu estou andando mal, né? Sei lá, ejaculando precocemente, né? Falando aqui de homem, né? Estou com problemas de ejaculação precoce, ou estou broxando nas minhas saídas, porque esse é um lugar, de um modo geral, muito delicado, um lugar de vergonha, Muito né? íntimo. Enfim. Então, muito íntimo. Muito íntimo, né? Então, nem sei entre as mulheres como é que é isso também, né? Até que nível, né? Até que ponto as pessoas se abrem com relação a isso. Então, é um tema, né? E aí a importância do trabalho lá que a gente está querendo fazer, porque falar o quanto é importante que a gente possa falar de sexo sem tabus, né? Tipo assim, olha, estou com problema, olha, não estou conseguindo, olha, brochei, olha, eu não consigo, eu fico nervoso, ou né? A mulher fica nervosa porque eu tenho peito grande, peito pequeno, ou tenho estria, não sei o que tudo mais, o cara também pode estar meio mal porque está com barriga, está, sei lá, não está tão potente, ou acha que tem um pau pequeno, né? Então, essa indústria da pornografia, né, que deseduca as pessoas, né? Então, enfim. Entre as mulheres, acho que a gente tem sido muito feliz em criar os fóruns para isso, e tem rolado, assim, acho que o que eu tenho visto
uma capacidade de entrega muito grande, inclusive do nosso lado o quanto eu finjo um orgasmo ou não, o quanto eu gosto de fato de sair com aquela pessoa porque tem um sexo legal, ou o sexo não é tão legal, mas essa pessoa me entrega segurança, né, status, que seja, dentro da necessidade. Mas aí vai muito depender dos espaços que essa mulher ocupa e, obviamente, da estratificação social dela, né, do recorte social dela. A minha proposição da divisão entre físico e emocional, ela é muito mais didática para uma compreensão, porque o que eu vejo em consultório, né, e nos grupos do IPFEM e tudo mais, o que eu vejo é uma camada de consciência de prazer muito perigosa. Então, o prazer é o sexo / orgasmo, que não necessariamente eu conheço, o prazer é comprar, e aí prazeres que eu classifico como prazeres ou não, tá? Mas que eu sinto. Então, o prazer é comprar, o prazer é comer, o prazer é beber, por exemplo, né? Principalmente quando a gente fala de contexto pandêmico, em que os prazeres de ir para fora, eles foram muito suprimidos. Então, é a comida gostosa que eu vou comer, é o álcool que eu vou beber, né? Alguma coisa nesse sentido, ou é o que eu vou comprar. Então, tenho ouvido muitos relatos e tenho sentido os relatos, e tenho sentido em mim que, sei lá, eu compro um livro, ou 2 ou 3, e aí a hora que a caixinha chega, eu falo, puta, que legal, daí eu abro e tal, fico mó feliz, mas porque livro é um negócio que me dá muito prazer no meu contexto, né? Só que esses comportamentos, principalmente quando a gente pensa em consumo, são comportamentos que podem estar a serviço de uma maquiagem ou de um disfarçar de necessidades emocionais que, na verdade, eu não acesso, né? A pessoa não acessa muito pelo desprazer, né? Muito para não entrar em contato com algo que machuca, então eu vou para um lugar de fuga, né? Isso é muito natural na terapêutica, né? Nas pessoas que a gente cuida, e precisa ficar de olho. Agora, quando eu penso em intimidade e prazer, eu também gostaria de fazer um convite para quem está vendo a gente, né, para quem está ouvindo a gente, que é fazer uma lista de coisas que te fazem sentir prazer, tentando não envolver terceiros. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu cuido muito de mães, né? E quando eu faço essa pergunta para as mães, é muito comum eu ouvir, eu gosto de ler com os meus filhos, eu gosto de sair com os meus filhos, eu gosto de não sei o quê. Aí você fala assim, tá, calma, volta, né? Vamos aplicar, então, esses conceitos, primeiro, de prazer e intimidade, de você para você. E é aqui que eu quero chegar. Do mesmo jeito que eu proponho uma leitura física e emocional apartada, eu queria propor a leitura do eu e da outra pessoa apartadas também, porque o prazer e a intimidade, quanto mais eu estabeleço essa relação comigo, mais eu consigo ter a segurança, né, a autoconfiança, por exemplo, de entregar para outra pessoa o que eu estou chamando de acesso afetivo. Sim. E o meu corpo também, né, de disponibilizar o meu corpo de alguma forma. Então, é muito comum mães, em geral, não saberem do que elas gostam, elas. Sim. A mulher que elas são antes delas serem mães. E, principalmente, depois da maternidade, o quanto elas se autorizam a terem os momentos de prazer individualizados sem as crianças, né? Principalmente enquanto é criança. E aí eu lembro de uma coisa que a minha mãe fazia quando eu era criança e que depois, né, que eu fui crescendo, eu via ela fazer com os meus irmãos e depois de adulta começamos a conversar sobre isso. A gente não tinha uma condição social boa quando eu era criança, mas eventualmente tinha ali um dinheirinho ou outro e a minha mãe sentia vontade de comer coisas na rua. E a minha mãe não comia se eu não estivesse. Ela não comia, assim. E ela sempre contou isso com muito orgulho, sabe? Do tipo, não consigo, meus filhos têm que estar juntos, eu preciso partilhar desse prazer com, né, com a Aninha, com os meus filhos e tal. E eu fui crescendo e eu lembro que uma vez eu comi num restaurante japonês sozinha, eu viajava muito a trabalho também, né? Então, assim, meus filhos muitas vezes não estavam comigo, né? Principalmente pelo fato de eu trabalhar fora.
E eu comia aquilo com gosto, e às vezes eu pensava assim, nossa, que bom que não tem criança aqui para eu poder comer em paz, sabe? Tipo, completamente o contrário da minha mãe, assim, porque esse lugar da culpa materna nunca me habitou muito. E é muito interessante, porque o quanto o chip da maternidade muitas vezes faz essas mães acharem que elas não podem mais ter prazer como indivíduos, No outro né? dia passou, porque agora o Instagram tá meio infernal, né? Então fica toda hora fica te oferecendo reels dos outros e tudo mais. Enfim, e aí eu, às vezes, quando eu acabo vendo um e outro, né? E aí um e outro acabo vendo uns 20, né? Fica meio É uma merda esse negócio, eu nem entro, porque senão suga assim, ó. Você não sai nunca mais dali. Eu, de vez em quando, até encontro coisas legais assim, para poder compartilhar, mas, enfim, para cada 3, 4 coisas boas, você tem 38 mil que é só alguém fazendo gestos idiotas ou dancinhas sem sentido. Mas aí passou um trecho de alguma entrevista com a Thaís Araújo, que ela falava exatamente sobre o horário sagrado dela, exatamente logo de manhã, bem cedo, porque ela é uma pessoa que acorda cedo, e aí o Lázaro ainda está dormindo e as crianças também. Então, é aquele momento que ela pega, prepara o café, vai para a sala, sei lá o quê, e abre o jornal para ler jornal. Então, aquele momento é sagrado, porque, assim, tipo, 10 minutos depois começa, ô, mãe, vem cá, mãe, minha mãe, não sei o quê, ou, né, o marido lá chamando, né, amor, vem cá, não sei o quê. Então, assim, ela preserva esse acordar de manhã, porque é aquele momentinho ali de oásis, né? Então, eu faço muito essa pergunta quando no atendimento, né? Às vezes eu vejo uns jogos muito ávidos, né? E eu pergunto assim, como é que tem sido o prazer na sua vida? E é sempre curioso quando eu falo prazer, a pessoa às vezes vai logo alegar alguma coisa associada a relacionamento, né? Ah, eu estou sem ninguém, não sei o quê. Tipo assim, não. Prazer no básico, né? Então, eu gosto muito de falar do naipe de copas, não como o naipe que fala de amor e de relacionamentos, mas que fala sobre prazer e satisfação. Então, o quanto você consegue ter prazer olhando o pôr do sol, né? Opa! Então, você tem aí o seu pôr do sol, né? Aqui no Rio é tradicional, né? Lá para quem está na praia, né? Às vezes a galera se reúne no arpoador e bate palma para o sol que está indo embora, porque às vezes se emociona aquilo ali, nossa, que coisa linda, né? Aquele sol vai ali, o pessoal vai, né? Que diz que é esse Alka-Seltzer, né? Que né? A pastilha vai cair na água, né? É um pouco isso, né? Quando você tem prazer de comer uma coisa gostosa, né? E isso é curioso, porque às vezes essa semana aconteceu 2 vezes comigo, né? Então, estava fazendo fisioterapia, e aí na hora de voltar para casa, passei pela padaria, pensando numa coisa, e tinha outra lá, que eu olhei assim, putz, né? Que legal. Levei para casa, e quando eu fui abrir, né? Era um bolo, estava dizendo que era um bolo brownie. Estava com a cara muito boa. E aí, quando eu fui cortar e fui comer, tipo assim, puta, não era nada daquilo. Que sacanagem. Tipo, O né? dinheiro mais mal gasto é o dinheiro da comida ruim. Cara, isso para mim é gravíssimo, né? Você comprar uma coisa, né, que não é gostosa, é muito ruim, né? E aí, às vezes, acontece, ele assim, putz, tipo, sei lá, seria tudo na vida nesse momento comer pizza. Aí você compra pizza, tipo assim, não, nem era isso, né? Tipo, porque às vezes você já acostumou que em algum momento pizza foi uma referência boa, assim, vou repetir aquela pizza, só que é um outro momento, é uma outra pizza, né? É um outro tudo, e aí você, pô, não, nem foi, né? Então, mas por que a gente consegue cultivar, né, para ter momentos de prazer? Seja assistindo um filme, seja lendo um livro, sendo sozinho em casa, seja se tocando, né? E aí o se tocando aqui, eu não estou falando do se tocando sexualmente, estímulos sexuais, né? Mas realmente você passar a mão na pele e sentir que sensação é aquela, né? E aí dá um arrepio e tudo mais, a gente não faz essa sensibilização, né? E aí, se mulher consegue ser mais sensível de modo geral, nos toques, nas coisas, homem de modo geral, e aí de novo, né? Volta que aquela sexualidade toda voltada para o genital e não explora nada do corpo, né? E para velocidade, né? Pois, que aí é outra coisa, né? Que aí entra, a gente vai entrar e sair, é ótimo, né? Falando disso, né? Mas enfim, a gente vai entrar e sair várias Oi, vezes. quinta série, é você? Beijos.
Mas a gente vai entrar sair várias vezes desse tema, porque quando a gente fala de intimidade também, o quanto você se sente confortável dividindo um momento sexual com outra pessoa. E aí, no outro dia eu estava falando sobre isso, uma demanda que veio de fora, e eu pensei também de quantas vezes eu já passei por essa situação, que é exatamente um homem, né, que em algum momento a parceira dele está reclamando, né, porque chega, já quer, e aí já busca uma penetração, onde ele ainda nem está ainda muito pronto, aquela coisa toda, e aí ele tem uma ejaculação precoce, e aí a coisa não vai. E eu fico pensando assim, quantas vezes eu também já passei por isso, né? Tipo assim, ainda queria ficar mais um pouco aqui, e a mulher, tipo assim, então, não, agora, né? Não, assim, agora vem. E você fica assim, vai, não vem, vai, não vai, e como é que... Porque as pessoas não têm intimidade suficiente para dizer assim, putz, ainda não, né? Vamos mais um pouquinho aqui, vamos brincar de uma outra maneira, vamos explorar, né? E aí, esse medo que a pessoa tem de falar isso, e a outra pessoa achar ruim, ou contestar, enfim, né? Ou mulher que está recebendo a carícia de alguém, né? Ou sexo de alguém, que a pessoa muda de lugar e tipo assim, oh, mas não era para mudar ainda, né? Mas não falou também, né? Podia ter falado assim, oh, não, peraí, volta ali, volta 2 passos e continua mais um pouquinho, estava legal. Sim. Esse lugar onde as pessoas não conversam porque estão juntas, estão transando, mas elas têm intimidade? Não, senhores e senhoras. De fato, está faltando, né? Não está tendo nesse momento. Acho que agora que a gente chegou nesse ponto da conversa, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco de como é que a gente vê o que de fato é a intimidade, né? Porque nessa confusão toda, a pessoa pode achar que se ela transa com alguém, ela tem intimidade com aquela pessoa. E para mim, o recorte da intimidade, ele é num outro lugar, né? Eu consigo transar com alguém e não necessariamente ter intimidade com essa pessoa, né? Para mim, a intimidade, ela tem muito a ver com algumas coisas, assim. Eu acho que a primeira delas é relação com na frente de quem eu me permito chorar. É muito interessante isso para mim, assim. Para mim, a intimidade é muito com quem é que eu me sinto segura o suficiente, quem é que eu autorizo me ver chorando. O que Bem foi? nesse filme. Me ver chorando num momento de dor, de vulnerabilidade, num momento de fraqueza, né? Num momento em que tem alguma coisa ali em que eu desabo, né? E acontece com alguma frequência, inclusive. Então, para mim, a intimidade tem a ver com eu me sentir segura o suficiente com alguém a ponto de chorar largada, né? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa para mim é que intimidade tem a ver com o quanto eu conheço a pessoa e o quanto essa pessoa me conhece a ponto de eu acomodar coisas que com outras pessoas eu não acomodaria, né? Então, para dar um exemplo do choro, um exemplo de agora, você até fez a brincadeira, né? Então, algumas vezes já te mandei mensagem falando, a gente pode conversar, tipo, e de chorar, né, no meu processo todo. E o segundo exemplo foi um exemplo que aconteceu recente com uma pessoa que trabalha com a gente no IPFEM, que é uma pessoa sempre muito calma, muito tranquila, é uma das pessoas que hoje eu tenho mais intimidade. E aí a gente foi se encontrar, né, para eu pegar o carro, tal, não sei o quê, e ela estava assim extremamente brava e brigou comigo, e eu tinha perguntado se ela não estava com calor, porque o carro estava muito quente e ela estava de casaco, e ela tinha enjoado no fim de semana, então eu imaginei que ela podia estar com febre, aí eu perguntei, mas você não está com calor? Eu não estou com calor, já entra no carro reclamando, não sei o quê, tal, e explodiu, e aí, se eu não tivesse intimidade, eu tinha dito, opa, parou aqui, né? Mas a intimidade me levou para um lugar de, puxa vida, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Tá tudo certo. Deixa eu entender o que está acontecendo para tentar ajudar. Enfim, contornei, esperei passar e depois tive intimidade o suficiente para dizer, olha, vem cá, o que aconteceu? O que aconteceu isso? E ela estava meio desbaratinada mesmo. Nossa, não percebi, desculpa, tal, né? Eu estava realmente muito nervosa e tal. Então, para mim,
a intimidade é esse lugar do manejo, de você conhecer tanto a pessoa a ponto de olhar para uma situação e falar, isso aqui realmente não é dessa pessoa, né, especificamente. E acho que uma terceira coisa, assim, a intimidade, para mim, ela tem a ver com você querer, de fato, conhecer e se apropriar do que é importante para aquela pessoa. Então, tem uma outra pessoa que trabalha com a gente no IPFEM, que tem 17 gatos, 13 tartarugas, 4 cachorros, né, assim. E eu sei o nome de todos os gatos, eu sei o nome de todos os cachorros, eu sei o nome das tartarugas, e quando eu pergunto, e a fulana, o fulano, o beltrano, não sei o quê, tal, e ela fica super feliz, né? E aí um dia ela falou para mim, obrigada por saber os nomes. Obrigada por esse assunto ser tão importante para você quanto esse assunto é para mim, né? Então, para mim, intimidade também tem muito a ver com isso, do quanto você se importa de verdade, genuinamente, com as coisas que são importantes para a pessoa, mesmo que aquilo no seu recorte de vida não seja importante. E aí eu brinquei com ela, eu falei, é bom que você agradeça mesmo, porque às vezes nem o nome dos meus filhos eu sei, e são só 2, e eu confundo. Eu saber o nome dos seus gatos é realmente uma declaração de amor, né? Então, eu ficaria com essas 3 entradas, assim, de intimidade, que para mim são muito importantes. E trabalhar, né? Deixa eu terminar só de falar isso. Para mim, intimidade é trabalhar junto. Eu me dei conta hoje de que todos os meus amigos próximos, eu trabalho junto. Eu faço alguma coisa, algum projeto, né? Alguma coisa eu faço em conjunto, porque esse alfabeto do trabalho, para mim, é muito importante, e eu priorizo dedicar o meu tempo para assuntos que envolvam o tipo de trabalho que hoje eu faço, né? A gente faz, eu e você e tal. Então, eu me dei conta hoje que, assim, ou a minha amiga está fazendo o meu site, ou a minha amiga está fazendo comunicação para mim, eu e IPFEM, né? Ou a gente está fazendo um projeto juntas de ter live, fazer curso, ou a gente está no IPFEM em conjunto, ou alguma coisa em conjunto a gente está fazendo. Então, isso para mim, trabalhar junto hoje, para mim, né, considerando que eu não trabalho em empresa, o trabalho é um lugar de muita intimidade. Eu hoje só trabalho com quem eu tenho intimidade. Eu me dei conta disso semana passada. Engraçado isso, né? Porque, de modo geral, eu odeio trabalhar com gente que seja amigo. Se eu tiver contratar o serviço de alguém, eu prefiro desconhecido, que é alguém que eu possa criar caso, né? Tipo, se ela não ficar bom, ó, refaz, ou não sei o quê, do que alguém que é muito próximo e que eu posso ficar meio cheio de dedos, ou a pessoa pode te ofender porque eu estou só exigindo que é meu por direito, né? Enfim, mas eu acho legal isso, né? Essa coisa dessa abertura. É legal porque a gente já falou isso aqui de outras vezes, né? Por causa da carta da estrela, por exemplo, né? Que assim é muito fácil ficar pelado para outra pessoa. E olha que para algumas pessoas nem é, né? Mas é muito fácil. De modo geral, é muito fácil ficar pelado, né? Fisicamente, você diz, né? Pelado fisicamente. Sim. É exatamente isso, porque assim é fácil ficar pelado, mas é difícil se despir. Né? Então, eu gosto dessa analogia com a carta da estrela, porque ficar pelado todo mundo fica. E aí vai ter gente que vai gostar, adorar ficar pelado porque tem um corpo bonito, porque aí tem uma coisa meio narcisista, né, de me mostrar pelado, mas o verdadeiro nude, né, que não é um nude que você tira ali e manda para alguém, né, que é essa coisa de você mostrar quem você é de verdade, né? Você baixar suas defesas, né? Você se colocar vulnerável para o outro. E aí eu acho que o Lowen, né, o Alexander Lowen, ele é um autor, né, um grande profissional da área da bioenergética. Então, eu acho que tem algum lugar que ele fala, né, sobre intimidade, é você realmente entregar o self, né? Porque tipo, o que é mais precioso para você, né? Então, um monte de gente vai me conhecer na máscara, né? É o carão que eu coloco aqui para falar com você, é o carão que eu faço para dar aula, é o carão que eu resolvia os problemas na empresa, né? Quando tinha lá a vida corporativa, essa coisa toda. Mas outra é saber quem você é de verdade, né? Então, assim, em cada lugar que eu trabalhei, sei lá, eu tive amizade sincera com 1 ou 2 pessoas, né? E algumas dessas pessoas me acompanham hoje, né? Depois de ter largado, já ter passado por não sei quantas empresas. Tem uma pessoa lá que trabalhou comigo no Jornal do Brasil que ainda tem um vínculo ali, tem um contato, né? Tem o pessoal da Global Star, que tem uma pessoa que também ainda encontra em um lugar também dessa coisa
de contar as desgraças, de poder falar, né? Tem um lugar realmente você não tem pudor de falar qualquer coisa com essa pessoa. E aí eu já falei aqui já em alguma outra ocasião, que eu me lembro, né, que o conceito do Reich para sexo e prazer tem muito a ver com eu penetro e me permito ser penetrado, né? Então, é nesse encontro onde isso às vezes acontece, né? Então, eu tenho turmas, por exemplo, que eu dou aula, que são grupos extremamente prazerosos, porque o tempo inteiro a gente está interagindo, né? E as pessoas perguntam, eu respondo, a gente aqui continua, às vezes, no WhatsApp, né? Eu sempre monto uma sala ali para a gente trocar fora do horário da aula e tudo mais. E tem turmas que eu acho que o tempo todo eu estou meio que me jogando contra a parede, né? Porque eu falo e as pessoas ficam lá olhando, às vezes não tem imagem, às vezes estão olhando para o outro lado, né? Então, tipo, e eu fico assim, gente, não está rolando aqui uma transa, né? Eu não sinto que tenha esse lugar desse real encontro. E por que as pessoas fazem isso, né? Por que tem, às vezes, uma certa mesquinharia, né? Que ou medo, né? econômicas, né? Em algumas coisas. E às vezes fazem. Eu acho que a maioria das vezes nem faz por mal, né? Mas faz, né? Então essa semana a gente teve uma experiência boa, né? Então eu estou fazendo a guiança, né? Facilitação de um grupo da jornada terapêutica na parte da tarde. IPFEM, E aí eu termino lá a minha apresentação lá do IPFEM e eu entro no grupo da Ana, que era um grupo que eu já vinha com ela já há algum tempo e tudo mais, e a gente está com um grupo novo, e cada 15 dias eu tenho aula à noite, né? Então eu falei, olha, eu estou aqui, mas daqui a pouco eu tenho que sair porque eu tenho minha outra aula. E estava só a Ana, com a tela aberta, né? Quando ela está facilitando o grupo, tinha uma pessoa que estava acompanhando e eu. O resto, eu não trouxe tantas janelinhas pretas. Eu fiz, então... E aí tinha um momento ali, né? Falando sobre autoimagem, não sei o que. Não é? Já que a gente está falando de imagem, né? Então, assim, que tal vocês abrirem a câmera? E, sei lá, de um tantão, metade abriu. Mas, putz, já clareou. Quase 80% abriu. Eu achei ótimo. E aí, puta, começa a ver todo mundo ali assim, puta, agora sim, né? Agora tem uma troca. Agora, outras pessoas continuaram ocultas lá, e tudo bem, né? A gente provoca isso de uma outra vez, de novo e de novo. Mas que aí está vivo, né? Você sente que está falando com pessoas, você está olhando a reação das pessoas, né? Alguém que vira, alguém que ri, alguém que encolhe, porque a gente não precisa só, a gente não se comunica só por palavra, né? Então, esse corpo está o tempo inteiro falando, né? Então, eu participei de uma reunião no outro dia e que eu tentei lá pegar a palavra uma, duas vezes e as pessoas estavam lá meio se capotando e tudo mais, e o papo estava muito ruim, né? Aí, quando acabou, eu simplesmente desliguei. Aí, automaticamente, um cara veio no WhatsApp assim, Marcelo, o que houve? Está tudo bem aí? Aí eu falei, por quê? Assim, não, porque a sua cara estava claro que você... Né? E eu sou muito... Minhas expressões não mentem, né? Então, não adianta fazer cara de feliz, que tá ali, né? Então, assim, fica muito evidente, né? Assim, você tá bem? O que houve? Eu falei, cara, fiquei puto, assim, assado. Eu concordo com você. Não precisei falar nada, né? Tava ali expresso. Por quê? Porque isso é interação, isso é troca, né? Então, a gente fala muito, né, dessa vida de internet, né? E, aliás, né, até é bom pontuar isso aqui, porque a gente, de repente, está falando aqui sobre prazer, sobre intimidade e tudo mais, e a gente toma a palavra, a gente fala para as pessoas, e aí alguém pode achar assim, puta, Marcelo e a Ana são mega resolvidos com tudo. Eu, do meu lado aqui, não posso falar pela Ana, assim, mas eu, do meu lado aqui, também estou tudo bagunçado, né? Eu tenho lá minhas questões, faço terapia para quê, né? Tipo... Eu vou rir jogando a cabeça para trás para responder isso. Eu queria falar umas coisas assim, eu acho muito bom isso que você traz, porque a gente pode também ranquear a intimidade, né? Para mim, a intimidade ela vai tendo níveis. Então, notadamente, eu sou uma pessoa que oferece mais intimidade para o público do que você. Sim. E aí, como é que a gente consegue perceber isso, né? Para trazer concretude, né, para quem está vendo a gente? Basicamente, falar de vida pessoal, né? Então, esses acessos a assuntos pessoais, mas principalmente aos tombos que a gente leva, né? Das pingas que a gente bebe, os tombos que a gente leva, quem vê close não vê corre, sabe assim, as coisas? Eu acho que tem muito esse lugar de
eu procuro nivelar as experiências, assim, eu procuro me trazer para um lugar de também estou em eterno aprendizado, também... E essa semana aconteceu uma coisa tão legal, uma pessoa, enfim, que é hoje minha paciente terapêutica, ela falou assim, sabe por que eu só podia fazer terapia com você? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você é meio uma guru funcional. Aí eu já tenho ranço da palavra guru, né? Defina agora funcional. Aí eu falei assim, tá, me explica, porque não sei, eu não consigo nem saber se eu gostei dessa definição, não sei nem se é um elogio. Ela falou assim, não, porque vamos olhar para a definição de guru. Uma pessoa que minimamente ajuda a gente a iluminar uns caminhos e, né, dá ali a mão para a gente, né, no momento em que a gente precisa e tal. Uma pessoa de referência, assim, que a gente confia, tá certo? Aliás, literalmente, né? Porque guru é luz e escuridão, né? Então, guru é aquele que traz a luz para a escuridão. Aí eu gostei um pouco da definição dela, aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, então você ajuda as pessoas, né? Assim, tem esse lugar, mas você também passa os seus perrengues. E você não esconde isso, ela falou para mim. Então, puta, você tá puta com o marceneiro, você tá tendo problema de ficar presa no elevador, você tem uma vida que faz a gente acreditar. Olha que bonito que ela me falou, ficou até emocionada. Ela falou assim: você tem uma vida que faz a gente acreditar que o que você fala dá certo mesmo. Porque você tem uma vida que você aplica as coisas que você fala pra gente, que não vai impedir você de ter problema, mas que você resolve de um jeito que é muito bacana, né? E dá conta das coisas que você sente. E não tá matando ninguém, e não tá chutando ninguém, e não tá, né, sendo malcriada, malvada com ninguém, e continua fazendo o teu trabalho com a ONG e tal, não sei o que. Ela falou, então parece que dá. Ela falou para mim. E aí eu nunca tinha pensado por esse lado, mas esse é um espaço de intimidade que eu gosto de oferecer. Aí vou fazer um parênteses. O problema é que as pessoas acham que o que eu dou de espaço de intimidade é toda a minha intimidade. E aí acha que pode entrar num lugar, né, mais de amizade e tal, não sei o quê, que eu vou ali toreando da melhor maneira. Mas, porque tem um pouco essa confusão, né? Até pelo fato de você falar de coisas que estão acontecendo, da pessoa achar que pode fazer qualquer tipo de intervenção, de dar opinião. Ou que aquilo é tudo, né? Ou que aquilo é tudo, né? Então, nesse sentido. Então, eu gosto de pensar nesses níveis de intimidade, porque, na minha visão, é a intimidade que vai gerar o vínculo. É a intimidade que vai gerar o vínculo que faz, por exemplo, eu passar a mão no telefone e ligar para uma pessoa, porque daí eu queria falar isso também que eu não falei. Para mim tem um pedaço também da intimidade que é o quanto eu me sinto livre para pedir ajuda para alguém. E umas ajuda bem merda do tipo, o homem da pedra vinha aqui, né? O homem que estava lá me maltratando pelo WhatsApp, que fez um serviço ruim e queria receber o que faltava, mas a pedra estava pingando, a parede do corredor estava estourada. Então, assim, como é que você quer que eu termine de te pagar se o serviço está com essa qualidade? Eu estou com a pia pingando, que já estragou o móvel de madeira que eu coloquei semana passada. Como é que pode um negócio desse? E o cara começou a ser, um senhor já começou a ser muito agressivo comigo, e eu não queria recebê-lo sozinha, né? E não queria chamar o meu filho mais velho, porque se o cara engrossa para cima de mim, a emoção do meu filho mais velho, né? Acho que podia ser mais desmedida, assim. Então, eu só queria chamar o Rafael em último caso. E aí eu mapeei os meus amigos solteiros que minimamente fossem, assim, fortes e tivessem uma voz um pouco mais grossa, porque daí a gente vai para o estereótipo do masculino intimidador, viril, etc., sei lá o quê. E aí liguei para um amigo meu e falei, olha, ele meio que já estava sabendo, e eu falei, ó, tá acontecendo isso e tal. Eu tô com medo de receber ele sozinha, porque eu encaro, mas eu não quero ficar sozinha com um ou dois caras, eu não quero ser, não sei se ele vai trazer alguém. É um prédio que ainda não tem câmera, não tem nenhum dispositivo de segurança, e eu moro no 23º andar sem tela, né? Então, assim, calma, vamos ser um pouco realista aqui. E aí ele falou, tá, eu tenho uma consulta bem nesse horário, mas eu vou tentar fazer minha consulta antes, e daí eu já vou para aí direto, eu te aviso amanhã.
E é o cara que é o amigo que monta e desmonta minhas estantes, é o amigo que fez a mudança comigo, é um cara que, né, que a gente passeia, tal, não sei o quê. E ele é um cara que você fala, pô, eu tenho intimidade para, cara, pedir para o cara mudar um compromisso dele para vir me ajudar, né? E 15 para as 9 ele estava aqui, né? Falou, não, e aí o cara chegou, foi ele que recebeu o cara, foi ele que acompanhou o cara, foi ele que falou com o cara, foi ele que limpou o corredor junto comigo e tal. E aí você fala, porra, isso é intimidade, Sim. né? Esse tipo de acesso é intimidade, assim. Então, são esses os níveis, né? Então, para mim, tem vários níveis, sabe? Da intimidade, assim. E aí, me veio uma coisa agora aqui na cabeça, que é o quanto também o lugar físico é um lugar que a gente poderia disponibilizar mais para as amizades, né? Porque me parece que a maioria das pessoas opera o lugar físico, a intimidade física, muito com quem vai fazer sexo. Ou, às vezes, com filho, né? Mas nem todo mundo, inclusive. Mas com amizade, às vezes é difícil, né? Dar um abraço, deitar no colo, ficar fazendo carinho na mão, sabe? Ter ali algum tipo de contato, tá cozinhando e tal, pega no ombro, dá um beijo. Tipo, esses contatos mais físicos, eu tenho sentido que a gente tem perdido um pouco também. Você sente isso? Isso acontece bastante, né? E essa relação de homem e mulher é sempre meio complexa, né? Então, essa semana fazendo fisioterapia, eu achei engraçado, né? Porque, assim, teve uma época que eu fui fazer fisioterapia em São Paulo, só, em Botafogo, né? Que é um bairro distante aqui para mim. E aí era um salãozão onde nós vamos fazer fisioterapia junto. E aí tinha que fazer no ombro, no cotovelo, precisava tirar a camisa. Aí você tinha que ir no banheiro, botar um jaleco e voltar. E aí, a vez que eu fui, simplesmente tirei a camisa e botei o jaleco, eu tomei um esporro, porque você não pode tirar a camisa aqui. Eu falei assim, gente, assim, primeiro, o homem tirando a camisa não é nada demais. Não, e Outro, no Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro, né? E um lugar onde, assim, as pessoas lidam com o corpo, né? Então, assim, um lugar que lida com o corpo, tem problema com o corpo, enfim. E aí eu estou fazendo agora aqui, né, por causa de Covid, não sei mais, então eu fui ver uma clínica aqui perto, e aí é legal porque cada cama, né, cada maca, fica numa salinha separada, aquela coisa toda. E aí eu fui no primeiro dia com a camisa de manga, né, manga normal, e era para poder colocar uns eletrodos no ombro e tudo mais, e a mulher ficou tipo, puxando a gola. Eu falei assim, gente, não posso tirar a camisa simplesmente, né? Não precisa. E o outro ponto era colocar na virilha, né? Que aí o virilha, então, tipo, tem que pensar. Oh, Deus. E aí eu falei assim, então tá, né? Então, hoje eu acabei não indo, mas esses outros dias eu fui na Hering comprar camiseta, porque aí já tá o ombro de fora, não sei o quê. O eletrodo, né, que tem que colocar na virilha, ela só passa lá, tipo assim, põe aí, né? Então sou eu que vou lá e coloco, né, na coxa, né? Porque assim, eu acho ridículo, né? Tipo assim, pô, trabalha com o corpo, né? Então era para ser uma coisa mais natural, mas eu Só um corpo, entendo. né? É só um corpo. Mas eu entendo, né? Porque eu sou eu, mas se tem um outro maluco qualquer, que a gente sempre corre esse risco, da pessoa fazer um gracejo quando a mulher vai colocar um eletrodo ali na coxa. Ou, então, assim, então tem essas questões que são sempre delicadas, né? Então, acontecem várias situações. Uma vez eu atendendo uma pessoa, ainda na época do presencial, eu atendia no Swadharma, e no Swadharma eu atendia em maca, né? Eu fazia da maca a mesa. A maca tem duas cadeiras, duas poltronas, né? Tipo ali com um setting terapêutico. Eu botava a cadeira de um lado, botava a cadeira do outro lado da maca e a maca ali de mesa. E aí bateu muito, né? Na minha cabeça havia um tempo inteiro, tipo, essa pessoa está precisando de reiki, essa pessoa está precisando de reiki, essa pessoa está precisando... Assim, imagina se eu paro aqui a consulta e digo assim, posso oferecer um reiki, né? Tipo, deita aqui que eu vou agora tocar você, eu vou sair daqui no camburão, né? Então, tipo, fiz o meu jogo, aí recomendei, olha, acho que você deveria fazer reiki, recomendei que ela podia fazer aqui no Rio, não sei o que, tudo mais. Porque tem esse lugar que a gente fica meio temeroso de que impressão pode passar para as pessoas, né? Ou, enfim. E quando eu penso nas amizades, são pouquíssimas as amizades que eu tenho, que tem esse lugar do toque, do abraço, né? De você poder abraçar e poder ficar abraçado ali, tipo, sabe? E Tipo, que coisa cheirando boa. o cabelo, eu abraço as minhas amigas, eu cheiro o cabelo, eu falo assim, ai, você tá tão cheirosa hoje, aí eu dou beijo, assim.
É uma delícia, né? É uma delícia. Andar de braço dado, né? Sei lá. Eu não sou muito touchscreen, com quem eu não tenho intimidade, eu não gosto muito de ficar muito pegando, mas com quem eu tenho intimidade, isso para mim é super importante, esse lugar. Agora, isso que você fala é muito importante porque tem o próprio histórico da violência, né? O massoterapeuta que vem aqui em casa, ele é um japonês, mais senhor, assim, e foi muito engraçado a primeira vez que ele veio, eu toda animada para tirar a roupa, né? Porque você vai receber massagem, eu já fico pelada por qualquer motivo, ainda mais, tipo, para receber massagem, eu quero ficar pelada. E aí, quando eu comecei a tirar a roupa, ele assim, não, 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 senhora, ele fala baixinho, né? Não, 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 senhora, não precisa tirar a roupa. Eu falei, mas você vai fazer massagem de roupa? Ele falou, inclusive eu ponho toalha por cima. Eu faço em cima da toalha, em cima do seu corpo. Aí, minimamente, eu conversei com ele que eu, então, não ia usar nada que aperta, né? Tipo, sutiã, calcinha e tal. Daí eu ponho roupa de lycra, tipo um short de lycra e uma camiseta de malha mais fina. E aí deito, tipo, também porque eu sinto muito calor, né? Se eu for ficar de calça, camiseta, e ele ainda me jogar uma toalha, eu vou morrer. Aí ele joga a toalha, né, onde ele tá fazendo. E aí a gente faz tempo já que ele me atende por conta da cervical, e daí ele foi me explicando, ele fala, é muito complicado, porque se existe alguma denúncia, alguma coisa, eu não tenho muito como me defender se este não for o meu procedimento, né? Então, o entendimento também das pessoas pode ser um entendimento equivocado, mesmo que, né, eu seja aqui super profissional e tal. E aí eu acho que tem profissões de intimidade que são muito desafiadas a sustentar um lugar de respeito dentro da intimidade, principalmente física, né? Não, Então, é engraçado, né? fisioterapeuta... Porque toda vez que eu vou fazer massagem, eu vou com sunga de banho. Assim, qual a diferença de uma sunga de banho com a cueca? Nenhuma, teoricamente. Né? Mas tecido. é um tecido mais grosso, vai tudo bem, tipo assim, né? Não marca muito e tudo mais, mas teoricamente você está cabível, né? Você está ali e a pessoa fica confortável com aquilo. Né? Então, toda vez que tem coisa, eu coloco uma sunga de banho e vou, e a pessoa sinal de sair. Tipo, não, eu vou lá fora enquanto você tira a roupa. Eu falei, tá, pode tirar agora, né? Não tem... O André não deixa nem maiô. O André não deixa maiô. O André, no mínimo, é short e camiseta de alcinha, né? Camiseta carioca, camiseta de alcinha. Não deixa. E aí, eu acho que, principalmente quando a gente pensa no feminino, resgatando uma coisa que você falou, né? Das pessoas que... E aí, pegando já a voadora do começo, né? Do quanto não se entrega e tudo mais. Pensando como mulher, tem um lugar de eu abro a guarda e tomo na cabeça, né? Tem um principalmente eu acho que para a minha geração de 40 anos, né, tem todos esses aprendizados sobre relacionamento que a gente vem tendo, é uma geração que tá sustentando essa transição, né, de um lugar onde um lugar social onde o relacionamento é super central para um lugar onde o relacionamento, ok, pode ser importante, mas é mais um pedaço de uma vida preenchida por muitas outras coisas, e essa transição é meio difícil, mas tem um lugar de intimidade daquela coisa a teoria do amor romântico que fode a nossa vida, né? A carne une, a alma gêmea, bate coração, então somos um só e vai existir essa fusão e tal, não sei o quê, das metades da laranja, e aí a outra metade da laranja tá com bicho, né? E aí a outra metade da laranja é uma goiaba, então aí você fala assim, bom, e aí as coisas são entendidas e vividas, né, como uma grande violência, o que são, né, na maioria das vezes. Então... Porque isso às vezes fica restrito a grupos, né? É engraçado isso, eu não cheguei a participar, mas aqui no Rio teve uma época que a galera do MOVA, que é uma galera super alternativa, super corporal, contato de improvisação e vários grupos terapêuticos, né? Aquela coisa toda, que eles faziam o Kuro Party, né? São essas festas que você nem sei quem é você, aí você vai com a cabeça no meu colo, fica fazendo um cafuné, daqui a pouco você vai, Ai, tá fazendo que um cafuné. tudo! Fica todo mundo lá meio que se abraçando, né? Então todo mundo vai de roupa confortável, aquela coisa toda, e as pessoas ficam às vezes lá de dupla, às vezes fica lá uma suruba, né? 4, 5 pessoas lá, uma fazendo carinho na cabeça do outro, fazendo um negócio no braço.
onde existe, inclusive, o conceito que não é para objetificar ninguém, não é para você erotizar aquela relação, é simplesmente, tipo, só se permite sentir, só curte esse momento, troca essa de energia, de intimidade, né? Como é que é isso para você? Né? Então, acho que é bem bacana. Não, tem um exercício, quando a gente faz retiro de mulheres, esse lugar do físico é muito interessante, porque obviamente, checando o conforto de cada mulher, né, de cada pessoa, mas a gente faz muitos exercícios com toque físico. Então, a gente, né, senta em roda, uma encaixada na outra, assim, e se abraça, tal. Então, tem alguns exercícios. Mas tem um que é muito interessante, que é dividir em pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas, e a gente vai revezando. Uma de nós deita no meio, e as outras, em geral, 5, 6 pessoas. 5 pessoas, uma mexe numa perna, outra mexe na outra mexe no braço, outra mexe no outro, mexe na cabeça, e aí todo mundo chega uma hora que todas as mulheres põem as 2 mãos em você, e você sente, portanto, sei lá, 10 mãos em você, 12 mãos em você, o que é uma sensação muito diferente, né? Porque a gente não tem isso no dia a dia, né? De tanta gente assim pondo a mão em você ao mesmo tempo, né? Com esse carinho e tal. E, nossa, foi uma das sensações, assim, mais incríveis da vida. E a outra, e de muita intimidade, né? De um lugar de muita intimidade, assim, porque geralmente a gente faz isso no fim do retiro, então a gente já partilhou muita história, a gente já chorou muito, a gente já foi para a fogueira, já foi para o mar e tal, não sei o quê, então muita coisa ali já aconteceu, né? E uma outra experiência que me vem à mente foi na formação de renascimento, aquela técnica de respiração, né? E aí na segunda parte, que é o avançado, tem uns exercícios em dupla que, se tiver homens e mulheres em equilíbrio, ele prefere fazer um homem com uma mulher, né? Que é um exercício de respiração de 2 horas e meia para cada pessoa. Então, imagina que você senta e eu deito em você e você me segura como se fosse uma criança, assim, né? Eu deito para cá e você me segura aqui, a gente encosta peito com peito e respira por 2 horas e meia, juntos, assim. É sensacional. Eu já cansei com 10 minutos ali. Então, é sensacional. E aí, tudo isso, né, em silêncio e tal, né? Enfim, claro que tem gente que termina antes, para antes, tem gente que faz intervalo, mas eu dei a sorte de pegar um cara que era um terapeuta corporal e ele estava fazendo a reciclagem, então ele já tinha passado por aquele módulo. E ele, acho que ele devia ter 1,90 m e tantos, então você imagina, eu com 1,56 m, a sensação que eu tinha era que eu estava envolvida inteira, assim, por algo, e muito respeitoso e tudo mais, e a gente super ficou ali às 5 horas, né, porque depois a gente inverteu, às 5 horas fazendo o exercício, também foi uma sensação incrível. O que me leva muito para o lugar também de ter a certeza de que a verdadeira intimidade se dá no silêncio, né? Então, a capacidade de ficar em silêncio sem ficar desconfortável. Isso a gente fala na clínica, fala dos relacionamentos, inclusive, né, de casais, né? Então, assim, como é que vocês lidam com o silêncio? Porque, às vezes, as pessoas ficam gerando falas para não ter que encarar esse silêncio. Você falou, eu fiquei lembrando de várias, né? Porque, assim, antes da pandemia, né, tinha lá o Jornada Sensível com o Miguel, tinha o Pulso e Pausa e o Emanar com o Bruno, tem o Templo com a Mariana, né? E aí eu lembro que no Jornada Sensível, você fica andando no salãozaço, alguma coisa, aí daqui a pouco alguém, tipo assim, vou desmaiar, aí se joga no chão, tipo assim, e aí quando essa pessoa, você tem que ficar atento, porque assim, quem é que vai desmaiar aqui, né? Quem vai desmaiar primeiro, né? E quando essa pessoa vai fazer, os outros correm e pegam para não deixar essa pessoa cair no chão, aí vai carregando, e aí tem um lugarzinho onde tem um monte de almofada e tudo mais, aí coloca essa pessoa delicadamente ali na almofada, aí fica essa coisa de passar a mão assim, quer alguma coisa, abana, não sei o quê, que é o lugar onde você se permite ser cuidado por outra pessoa. Nossa, que cacete. Tudo eu quero. Mas você vai lá, aí daqui a pouco você vai assim, acho que estou melhor. Então tá, então levanta, vai todo mundo. Eu ia levar 8 horas para ficar melhor.
fica ali, aí fica alguém, né? Alguém abanando, alguém fazendo um carinho no seu braço, alguém massageando o seu pé, né? Tipo, você permitir ser tocado, né? Ou, né, quando é outra pessoa, você poder também tocar sem problema nenhum, né? Então, assim, eu lembro quando eu fiz com a Eli Brito, eu fazia uma prática lá no Bantaktia, né? E aí tinha umas coisas de movimentação, eu ainda muito novo, né? E aí eu fiz uma dupla com a mulher e tinha lá, tipo, de tocar, né? Você fazia a respiração da microórbita, né? E você passava o dedo pela pessoa e tudo mais. E aí, toda vez que ela chegava perto dos seios, eu ficava meio assim, tipo assim, e aí, né? E a mulher, tipo assim, meu filho, coloca, tá vendo? Ah, beleza, né? Então, porque ela estava num lugar já super acostumada com isso, mas eu ainda ficava meio tipo, opa, onde é que eu pego, né? Onde é que eu faço, né? Então, eu que aplico o reiki, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Quando você vai aplicar no peito, né? Você aplica acima, você aplica na costela, mas para tentar respeitar essa, e óbvio, né? Enfim. Então, eu fiz a minha formação em reiki, fiz inteira, né? Até o Master Reiki e tal. Eu aprendi a aplicar reiki sem tocar. E aí eu fiz no Senac a formação, né? Com uma professora incrível, com a Elaine Gomes. E ela dedica uma aula inteira só para explicar por que a gente vai aprender sem tocar, né? E aí a gente conversa muito sobre esses limites, assim, que eu acho muito incríveis. E cada pessoa, nesses exercícios mesmo dos retiros de mulheres, quando eu falei que a gente checa mesmo. E tem mulher que diz, não me sinto confortável. Em geral, essas mulheres têm narrativas de abuso, né? E aí o toque é um gatilho que leva para alguns outros lugares, principalmente o toque de mais de uma mão, né? Então, tem todo um modelo para respeitar, mas um exercício que não envolve toque e que eu percebo que, de longe, é o mais difícil de todos, né? Toda vez que eu aplico... Já tentei aplicar online, meio que dá certo, meio que não dá, por causa da posição do olho e da câmera, mas é o exercício de olhar nos olhos por 5 minutos em silêncio, né? As pessoas não conseguem, assim, não conseguem. Dá vontade de rir, dá vontade de não sei o quê, né? A dica agora, né? Então, isso é um exercício muito comum, né? Inclusive você fazer grounding no olhar, né? E você criar vínculo pelo olhar. E aí hoje não acontece, porque se eu estou olhando para você, a câmera está pegando aqui de um outro ângulo, essa coisa toda. E aí, no outro dia, eu passei por uma prática, a pessoa falou assim, dá pin em você mesmo. E se olha, aí você olha no seu próprio olho, porque aí você está olhando. Que e aí o facilitador fica acompanhando como é que você está reagindo, né? Então. Que tudo, as pessoas estão improvisando na pandemia, né? Porque assim, opa, não dá para fazer assim. Como é que a gente pode fazer diferente? Você dá um pin em você mesmo e você se olha no olho e sustenta esse olhar. E aí depois, que tipo de sensação veio, como é que foi isso para você, o que você viu, né? Então... esse de longe é o exercício de intimidade de todos, eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade e não envolve contato físico, né? Então, E aí é muito louco, porque quando eu pergunto, né? Então, se a pessoa é casada, por exemplo, né? Ou está numa relação de namoro, numa relação afetiva, vou botar bem entre aspas, mais íntima sexualmente, não se olham nos olhos também, né? Não constroem esse vínculo e essa conexão. Então, acho que a gente já está falando aqui há 1h e tanto, acho que vale a pena, meio que para a gente se encaminhar para o final, para fazer o jogo, a gente conversar um pouco sobre o que é que a minha não entrega conta sobre mim, né? O que é que a minha resistência à intimidade e ao prazer contam sobre mim. O que é que tem aí, né? Nesse sentido, então. Até porque isso é super complexo, né? Então, quando a gente fala sobre a caracterologia psicanalítica, né? Que já começou lá no Freud, e aí você se estende pelos que vieram depois, você tem um tipo esquizoide que é avesso a toque, qualquer um, né? Então, você precisa tomar cuidado quando você tem alguém que tenha esquizoidia, porque a pessoa pode surtar, né? Se você faz qualquer exercício, você tem que chegar a um grau de muita intimidade para ter certeza que essa pessoa vai permitir que você toque e como é que vai ser esse toque.
E aí, por outro lado, você tem, por exemplo, os tipos histérico e fálico, né? Que lá no passado a histérica era destinada à mulher, o fálico é destinado ao homem, e isso não existe mais. Então, você tem homens... Freud, um beijo. Freud. Você tem Beijo. homens e mulheres fálicos, você tem homens e mulheres histéricas, né? Tem toda uma, uma maneira de ser que não se restringe mais a um gênero, mas que são pessoas que são extremamente sexualizadas, são sedutoras, têm um lugar do investir, mas são duas pessoas que, na intimidade em si, a coisa morre porque ela não sustenta, né? Então, a histérica ou o histérico, de modo geral, né, faz toda essa sedução, mas chega no momento meio que corre da raia, pode, né, uma possibilidade de correr da raia, ou quando tem essa entrega não se concretiza, né, no lugar do prazer, da satisfação, porque a pessoa não, ela se guarda ali em algum lugar, e essas pessoas não precisam ter passado, né, porque você entende isso quando a pessoa passou por algum tipo de violência sexual, porque, não, mas às vezes não teve nada, mas a pessoa se comporta dessa maneira por outros chocamboles psicológicos lá. E o fálico, né, que é o garanhão, né, se for colocar na figura do homem, né, o conquistador que vai, que come todas, mas o fato dele comer todas não quer dizer que ele tenha prazer nessas relações. Não. Então, o cara que conta vantagem, que isso, aquilo, outro, aquilo, tudo mais, ele até pode arrastar o bonde do Tigrão para um motel. Mas, assim, até que ponto ele consegue realmente alcançar prazer naquela prática? E aí o prazer isso se o cara bem falha, né, ou coisa nesse sentido, mas porque às vezes, né, e aí tem um lugar de ignorância das pessoas de modo geral, né, se a gente não tem um segmento ali, porque às vezes você tem simplesmente uma descarga da tensão, mas a pessoa de fato não teve um orgasmo, só tem um alívio, né? Então, agora foi. E não é. Tanto que dentro da clínica haitiana, o que muita mulher vai dizer que é maravilhoso, porque eu sou capaz de ter orgasmo múltiplo, nem é, haitianamente falando, bacana, porque na verdade você tem uma curva, né? Então você carrega, mantém, descarrega e relaxa. Então, quando você termina, né? Se você realmente fez a curva inteira, você termina lá querendo tirar um sono mesmo, tipo, você se perde um pouco. Mas quando você vai e já está pronta para outra, já está pronta, porque na verdade você não descarregou em momento nenhum. Então você só, deu um pique aqui, deu um pique aqui, tem um pique lá. Isso vale para homens e mulheres, né? Diz assim, nossa, o cara também se recuperou rápido, não sei, mas tipo é de se questionar, né? Então, obviamente, a gente vive num lugar de muita ignorância, inclusive, com relação à sexualidade. Então, tem gente satisfazendo com pouco, né? Ou, né, quando a gente vai mesmo, tem rodas de homens que eu já participei, ou nos trabalhos clínicos e tudo mais, a gente descobre o quanto tem gente que não está feliz na sua vida sexual, né? Acho que de uma maneira geral, né? Porque eu fico pensando assim, aqui nas coisas que eu vejo, quando alguém não se permite ou quando alguém não consegue, vou falar do lugar do prazer primeiro, né? Acessar o lugar do prazer, geralmente, quando eu olho para a família, quando eu olho para o sistema, é um sistema que não tem ali o prazer instalado. E aí, como é que eu posso ter prazer numa família que só experimenta o desprazer? É quase como nossa, sou aqui a pessoa dissidente, a pessoa traidora deste sofrimento, não posso, né, nesse sentido. E tem isso, tem esse lugar construído socialmente, porque a gente precisa lembrar que o lugar do prazer não é o lugar do controle, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, que o lugar do prazer não é o lugar do controle. Então, quando a gente está numa experiência de prazer, a gente vai para lugares que a gente não controla e que não tem muita borda, né? Não tem ali. E aí, isso é o pior dos mundos quando a gente quer falar de controle de massa, quando a gente quer falar de vou botar uma sociedade organizada e controlada, né? Manipulada oficialmente. Então, é muito por isso que as narrativas dogmáticas extinguem o prazer da jogada. Sim. Então, o sexo é para reprodução, né? Assim, então, tem a mulher que dança, a mulher que fuma, a mulher que bebe, é a mulher que não presta. Então, tem muito esse lugar de que tudo que se aproxima do prazer não é um lugar bacana, né? É um lugar condenável. Então, vejo isso também. E
vejo pessoas muito se obrigando a performar um lugar de, eu vou chamar de status, mas o status ele pode ser esse status, né, de cargo, dinheiro e tal, não sei o quê, mas ele pode ser qualquer status dentro de qualquer grupo, Sim. né? É um lugar para obter um reconhecimento e não necessariamente esse lugar dialoga com algo que a pessoa realmente quer. O querer e o performar estão em lugares muito diferentes, né? Nesse O Lowen sentido. fala isso, né? Que ele é contra a expressão desempenho sexual, porque só de falar desempenho, você injetou ali uma ideia de performance, né? Então, meu desempenho é o quê, né? Atleta olímpico, né? Eu pulei de cambalhota, né? Fiz um twist, aí foi incrível e, por favor, aplausos, né? Estou aqui. E eu estou fazendo a formação de mergulho agora, né? E o dono da escola de mergulho é um casal, né? Os donos. Os dois eram executivos e começaram a mergulhar e tal, enfim, se conheceram. E aquilo dava tanto prazer, tanto prazer, tanto prazer, que eles, obviamente, queriam ficar mais tempo naquilo, mas os boletos chegam, né? Então, aí a gente vai chegar nesse lugar semi-utópico da carreira, né? Todo mundo gostaria de estar trabalhando com algo que também desse muito prazer, e aí tem um perigo que é perigoso achar que o lugar do prazer só vai dar prazer. Então, eles montaram uma escola uns anos atrás, hoje é uma escola bem sucedida aqui em São Paulo. Ele é um dos caras da América Latina que mais tem os certificados, né, internacionais lá da PAD, resgates, etc. E é um cara super bacana. E a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto esse prazer traz muita dor de cabeça, porque é uma empresa, tem funcionário, tem imposto, tem contador, né? Tem milhões de coisas que são chatas, porém necessárias para esse sonho, entre aspas, acontecer, para esse prazer acontecer. Mas ele fala, quando eu ensino alguém, quando eu entro na água, tudo vale a pena. Né? É um lugar de muito prazer para mim. Ele fala, viver na água é um lugar de muito prazer para mim. E aí, é esse o convite, eu acho, sabe? O que é prazer para você, mesmo que, assim, todo mundo diga que é uma loucura, sabe? Mesmo que todo mundo diga que é errado, mesmo que todo mundo diga que não importa, né? Que lugares são esses de prazer para cada pessoa? E eu acho que a gente está passando por um período de muita discussão sobre isso, muito entendimento sobre isso, porque se a gente pensa lá na sociedade romana, vou pensar nas termas, né? Os lugares, eles eram todos juntos, você trabalhava e conversava e tinha as saunas lá, né, e os banhos, etc. Era tudo meio junto, porque o prazer, ele não era dissociado da vida cotidiana. E aí me incomodam essas narrativas de, ai, graças a Deus é sexta-feira, agora eu vou ser feliz, sabe assim? E ai, que bosta segunda-feira. Aí você fala, ah, então tá bom, então tem um pedaço que não é prazer, e tem um pedaço grande que não é prazer e um pedacinho que é prazer, sabe? E aí, queria deixar o convite de experimentar o prazer nos pedaços grandes que não são prazer também, né? Tem muito essa coisa, né, do viver e do sobreviver, né? Então, eu quando fiz curso de fotografia, tinham várias pessoas que começaram a se destacavam, né, como fotógrafo, tinham esse prazer em fotografar e tudo mais. E aí pensa assim, puta, se eu adoro fotografar, eu fotografo bem, eu posso fazer disso um trabalho. Só que aí, assim, era diferente você ficar fazendo lá a sua foto de paisagem, aquela coisa toda, e editar, E ou super você pode editar ou artística. não, né? Hoje ou amanhã, você, não estou afim que eu vou editar daqui a 3 dias, e tudo bem, né? Mas quando você é obrigado, né? Você tem um compromisso, você foi numa festa, num casamento, um batizado, você precisa virar à noite editando foto, aquela coisa toda. Então, assim, esse prazer às vezes se esvai, né? Então, como é que a gente consegue equilibrar um pouco, Sim. né? E, assim, se você trabalha num lugar onde você não tem prazer, então, por que você se submete a essa angústia, né? Porque paga as contas. Mas aí vem aquele lugar das crenças que a gente estabelece, né? Então, talvez não seja esse lugar. Então, por que tá procurar outro lugar? Talvez não seja essa carreira. Então, por que não procurar uma outra carreira? Né? Então, a gente tem essa explosão hoje de pessoas fazendo transição profissional, vem muito dessa coragem, porque eu acho que exige uma ousadia mesmo, tipo assim, eu estou disposto a largar os meus... Que não larga, né? Mas, enfim, né? Os 4 ou 7 anos que eu fiquei na faculdade, e aí agora eu vou fazer outra coisa completamente diferente.
ótimo, né? Porque a vida precisa ter esse temperinho, né? Acho que precisa ter esse tempero, sabe? Nas relações, né? Na relação de amizade, nas relações íntimas, esse tempero no trabalho, esse tempero no estudo, esse tempero na espiritualidade, né? Então, assim, o quanto a espiritualidade para você é um lugar de prazer, o quanto você curte, né? O quanto você se emociona com as, né? Então, se a gente fala aqui das tradições que eu cultivo, ou das suas, né? Aquela coisa, assim, quando a gente ouve uma lenda, né? Seja de uma divindade hindu ou de um orixá, tudo mais, aquela coisa... Um atabaque tocando, que coisa incrível, é incrível. E aquilo ali, tipo, faz você pulsar junto, né? E onde tem pulso, tem expansão, tem vida, tem prazer. E sobre a intimidade, o convite que eu queria deixar é um pouco esse convite de não se traumatize pelos sofrimentos anteriores, né? Aprenda os seus mecanismos, eu vou falar mecanismo de defesa, mas não posso falar por causa da psicanálise, porque mecanismo de defesa tecnicamente é outra coisa, mas aprenda a como se minimamente se resguardar, né? Que eu não queria usar nem defesa nem proteção, assim, mas de se preservar, de se resguardar, de saber comunicar as suas necessidades a partir dos eventos de dor anteriores, mas é um desafio muito grande não se traumatizar, né? Porque o que eu vejo eu não vou me entregar para mais ninguém, eu não vou, né, abrir a guarda para mais ninguém, agora eu vou ficar fechada sozinha, blá, blá, blá. E eu venho num processo de não vou me traumatizar a ponto de colocar sobre outra pessoa, falando de relacionamento, né? Colocar sobre outra pessoa a dor que alguém antes me fez sentir, e essa pessoa que chega não tem culpa de nada, né? A narrativa dela é outra, então, por que é que eu não vou oferecer o meu melhor, acreditando que essa história pode ser diferente, né? Então, acho que a intimidade tem um pouco isso, assim, sabe? E aí, você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, porque antes de ter intimidade com qualquer outra pessoa, não importa quem, o quanto você tem de intimidade com você mesmo. Ah, sim. Porque eu tenho discutido muito isso nos últimos tempos, e ainda estou longe de alcançar a minha própria maestria, né? Mas, assim, quanto você conversa com o seu corpo. Porque quando você fala assim, não quero me envolver mais com ninguém, isso é a tua cabeça. Mas o quanto você está sintonizado com o seu corpo, porque o próprio corpo vai dizer assim, o quanto você se expande na presença de alguém, ou quanto você se contrai na presença de alguém, e esse corpo já vai te dizer assim, essa pessoa aqui não vai ser... Esse corpo ficou pesado, esse corpo aqui está meio esquisito. Então, tipo assim, opa, né? Então, só sorri, ok, beleza, tchau, e vai embora. Mas se esse corpo relaxa, se fica à vontade, tipo assim, puta, eu posso ficar bem com essa pessoa aqui, porque não tem risco. A experiência é a experiência que tiver que ser, né? Lembrando que nem sempre tudo vai ser ótimo, ou vai ser ótimo por um tempo e esse tempo pode acabar, e tudo bem também, porque vida é impermanência. Isso aí. E aí essa coisa, tipo assim, eu não quero sofrer, não quero... Tipo assim, faz parte, né? A gente não vai ficar correndo atrás do sofrimento, mas a gente precisa correr o risco de ser feliz, né? Que é o contrário, né? Vamos correr o risco aqui. Vai que dá certo, né? Nesse lugar eu ia falar isso. Vamos correr o risco de dar certo? Quem sabe, né? Pode ser que dê. E aí tem aquela coisa que eu sempre provoco no IPFEM, né? Eu falo, o que a gente vai fazer se der certo? Né? O que a gente vai fazer? Como é que é ser feliz? Será que a gente suporta ser feliz, ser amado? Né? Será que a gente suporta uma vida que não tem essas voltas, esses nós, esses problemas? Né? O quanto eu estou identificada com a escassez, com a falta, com o problema. Então, nesse entendimento. Bom, minha água acabou, tá me dando vontade de fazer xixi. Esse é o time. Já estamos aqui há 1h e tanto. Vamos para o jogo? Vamos para o jogo. Você que está acompanhando, segura mais um pouco. Tem um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, a gente tem um joguinho para a gente ver como é que anda o prazer na nossa vida. Tá legal? É isso aí. Até já.